Olá, como vocês estão? Pois eu vou bem. Está começando mais um episódio desse podcast Você Lírico e eu Poético. E a gente está começando o episódio 23. No caso, é o terceiro episódio dessa terceira temporada. E no episódio contínuo é o episódio 23 para a gente ter o controle aqui de quantos episódios está sendo postado, publicado, sei lá o que é. Hoje, nesse episódio, a gente conversa com a escritora Patrícia Guimarães, ela que é autora do livro Putz, Sério que Fiz Isso? E do e-book da Paty Conselheira. E a gente vai conversar depois do quê? Eu sempre esqueço. Depois da vinheta. Você lírico e eu poético. Então, boa noite e obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Nídio. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em poder participar do meu primeiro podcast, viu? Eu queria que você se apresentasse ao público do podcast. Bom, eu sou a Patrícia Guimarães, né? Eu, antes da pandemia, trabalhava somente com turismo pedagógico. Eu atendia escolas, fazendo excursões para os alunos, desde alunos de 2 anos até faculdade. E aí eu tive que me dar uma reinventada, né? Para poder fazer alguma coisa e não ficar ociosa. Então, foi onde eu tirei meu livro da gaveta e fui lá e formalizei ser escritora, porque eu já escrevia desde cedo, desde pequenininha, né? Mas nunca tinha publicado nada. Então, com isso, hoje eu posso dizer também que eu sou escritora. E eu sou de Americana, São Paulo, tenho 40 anos, né? E estou amando essas novidades, assim, do mundo da literatura. Então, estou bem feliz com tudo isso e todas as pessoas que eu tenho conhecido através desse mundo, inclusive você também, né? Através do Geração. Então, estou bem feliz com toda essa transformação. Também fico feliz pela tua felicidade. E essa pandemia, se tem um lado bom, que a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Se tem um lado bom dessa pandemia, é as pessoas ter se reinventado e ter se encontrado na arte, seja ela música, seja ela a escrita, né? Como no caso nós aqui. E eu também, o meu lançamento do meu livro foi agora, 2 Olha que legal. de maio. Nossa, pertinho, né? Eu estava sem coragem assim, de publicar nesse período de pandemia que surgiu. E também o podcast surgiu no meio da pandemia, nessa questão de ficar preso dentro de casa, ocioso, procurando alguma coisa para produzir. Então, um lado bom. Estava vendo, já que você falou do seu livro, eu queria que você comentasse primeiro o título, que eu achei muito interessante. Vamos começar. A história do título é um negócio muito engraçado também, porque assim, o livro eu já tinha ele praticamente pronto, que seria o meu diário, que eu já tinha a intenção de publicar quando eu escrevi. E aí, depois de escrever tudo, o livro estava prontíssimo, só não existia um título. E eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu falei, poxa, eu preciso de um título para esse livro, eu queria uma coisa que chamasse atenção e tudo mais. Ela falou, me conta a história do livro. Aí contei o que era e falei para ela, sabe quando você lê as coisas e fala assim, putz, sério que eu fiz isso? Ela falou, Paty, para que você está procurando o título? Você acabou de me falar. Então, ele saiu assim, do nada, e é uma expressão muito usada, né, principalmente no Sudeste. Eu descobri isso faz pouco tempo, que nas outras regiões do Brasil ela é usada, mas com outras palavras, né? E até a gente estava fazendo um estudo sobre isso com algumas regiões.
E aí saiu assim, eu falei, bom, então vai ser esse. E aí a ideia da foto, da capa do livro, eu já tinha também. Eu só não tinha o título. Então eu já sabia que eu queria colocar o diário enfiado na minha cara, para dar esse significado, né? Mas não tinha o título. Aí ele surgiu assim, quando eu estava contando mais ou menos o que eu queria, e ele nasceu. Então foi mais ou menos isso. É interessante você falar que é uma expressão, né, do Sudeste. Eu nunca tinha visto essa expressão, alguém falando. Quando eu vi o título me chamou a atenção por estranheza, tá entendendo? Até você falou a expressão, talvez traduzindo aqui para o Rio Grande do Norte, talvez eu falasse de outra maneira. Talvez a gente falasse, vixe Maria. Exatamente. Você sabe que teve uma live que eu fiz, acho que foi no lançamento do meu segundo livro, que a gente começou a falar sobre isso, porque um dos leitores que eu conheci, ele era do Ceará. E eu esqueci agora qual que é a expressão que eles usam no Ceará. E aí ele falou assim, nossa, Paty, se você falar putz aqui, as pessoas vão entender outra coisa, tipo, não tem nada a ver. E realmente tem palavras que não são usadas, né, em determinados estados. E uma das minhas ideias é fazer um vídeo com pessoas de cada estado, assim, que já leram ou tiveram conhecimento, contato, falando como que seria a expressão, o nome do livro no seu estado, né, como que seria utilizado. Interessante, interessante. Como você já falou, antes de ser um livro, era um diário, né? Sim. Então, como foi para você expor um diário para o público? Porque o diário, se você pensar para ver, o diário ele é muito seu, íntimo, né? Então, como foi esse processo de você entender que tem que mostrar para o público e não ficar engavetado? Então, na verdade, quando eu escrevi ele, quando eu comecei a escrever, eu tinha 19 anos, né? E eu já gostava, já frequentava o espaço literário dos jovens, então eu já escrevia esse diário numa forma que eu conseguisse falar para as pessoas, porque eu queria ter publicado ele naquela época. Aí, naquela época, eu fui deixando, porque ainda não tinha a possibilidade de publicação independente. Então, eu tinha que pagar. Então, envolvia custos. Eu tinha 19, 20 anos na época, não tinha ainda grana para ficar bancando, porque era muito caro. Então, por isso que foi um dos motivos que ele ficou engavetado. E aí, a publicação dele agora, ele não saiu só o diário, porque eu pensei assim, só esse diário as pessoas vão me matar. Porque adolescente é repetitivo demais, ele chora demais, é tudo demais, tudo ao extremo, tanto que eu comento isso no início. Então, a minha proposta foi me colocar no lugar do leitor e dar palpites para essa menina que estava ali no diário, mas de uma forma mais engraçada, para as pessoas rirem, né? Porque eu penso muito assim, do mesmo que você estava falando. As coisas ruins, elas vêm, mas sempre tem as coisas boas, né? Sempre tem o aprendizado e tudo mais. Então, eu penso assim, vou transformar isso em riso para as pessoas poderem entender que dá para melhorar, que você não precisa só sofrer quando acontece uma coisa ruim, que você pode ver uma outra forma de resolver ou de ver até a situação, né? Então, por isso que entrou a Paty no final de cada história lá do diário, dando conselho, por que você não fez isso, por que você fez assim? Então, a proposta realmente era essa, deixar uma coisa leve, né, para ser para todas as idades, tanto que eu tenho adolescentes que leem o livro, e eu tenho mães de 40, 45 anos que leem também e se identificam, porque passaram por isso na mesma época que eu, né, que tem a mesma idade. Então, o alcance ele é bastante estendido, né, desde a gente adolescente e gente mais madura. Interessante da obra literária é isso. Exatamente. Eu, assim, quando eu lancei, eu estava esperando mais alcançar o público, assim, da minha idade. Eu achei que talvez eu não fosse alcançar os adolescentes, porque era uma fase diferente, a gente paquerava por carta, por telefone, hoje em dia é muito instantâneo, né? Tudo muito instantâneo. Então, eu achei que não fosse ter essa identificação deles, mas existe. E, inclusive, eles confessam para mim que, de vez em quando, eles escrevem também, mais ou menos no mesmo estilo que eu, para falar as mesmas coisas.
Então tá bem bacana, assim, essa reciprocidade dos adolescentes de hoje, entendendo como é que era lá e se identificando também, que hoje também passa por isso, né? É interessante você falar porque muda a tecnologia, muda o papel, caneta para uma coisa mais tecnológica, mas os anseios e de sabores continuam os mesmos, é adolescente, os mesmos sentimentos, passa a geração. A paixão não muda, né? Pode mudar todos os séculos e séculos, mas eu acho que a maneira com que o ser humano se apaixona é muito difícil de mudar, né? Querendo ou não, ela tem um padrão, mais ou menos, que vai seguindo, independente da geração, né? Eu acho que é bem parecido, assim, muita coisa. Por mais que a gente fale, não, agora é rapidinho. Mas por mais que seja rápido para você se comunicar, é instantaneamente que você se apaixona também. É um negócio que a gente não tem controle, né? Não é uma coisa que você fala, não, agora eu posso me apaixonar só depois de 5 vezes que eu sair com a pessoa. Não é, ainda não tem esse botão, né? Verdade. Mas você percebe que hoje é mais volátil do que tempos atrás? Olha, é difícil explicar, viu? Ainda mais assim, se for comparar com a parte lá 99 do livro, porque eu me apaixonava só da pessoa passar do lado, eu já estava apaixonando. Então, eu não sei te falar se mudou muita coisa, se hoje é mais difícil, mais fácil, assim, de volatilidade. Eu acho que talvez deve ser mais ou menos igual, muda muito de pessoa para pessoa, né? Entendi. O que você ia falar que eu te cortei sem querer, desculpa. Não, mas é assim mesmo, podcast não está vendo. Me apaixonar só em ser educado e dizer oi. Quando a gente é adolescente, a gente se apaixona assim, o cara é educado, ou a menina é educada. Uhum. Oi. Então, e hoje em dia eu vejo isso também, até às vezes as pessoas mais velhas, a gente às vezes é educado com a pessoa já entende de outra forma, então é difícil a gente falar assim, como é que funciona, né? Verdade. Eu queria que você falasse sobre esse, é o livro, o diário, ele refletindo o conteúdo no YouTube, que eu percebi que você tem o conteúdo no YouTube com o mesmo título. Sim, eu fiz o canal porque eu não consegui colocar o canal como Paty Conselheira, não consegui colocar como Paty, não consegui de jeito nenhum, eu já tinha tudo lá. E aí eu falei, bom, o nome do meu livro não tem, e como ele, né, foi o primeiro que chegou, eu coloquei esse nome no canal. Mas foi por isso que eu usei o canal, eu criei para começar a colocar os vídeos da Paty Conselheira, que eu usava também no Instagram. Agora eu mudei o quadro, né, da Paty Conselheira, eu estou colocando por escrito. E para o YouTube eu vou criar agora algumas coisas novas, que vão entrar com vídeos mais longos e diferenciados. Eu vou criar algum quadro para pôr lá, então por isso que ele deu uma estacionada faz um tempinho, mas eu vou voltar com tudo logo, logo. Então, são conteúdos curtos, não é isso? Sim, os que estão lá são curtos, por enquanto. Agora, os próximos que eu vou colocar lá, que eu estou preparando, eles já são mais longos. Agora, uma dúvida. O conteúdo que tem no YouTube, o conteúdo que tem no Instagram, os vídeos? Sim, os vídeos que estão lá são os mesmos, porque eu queria já deixar o canal lá, né? Então, eu usei os mesmos, mas é isso que eu te falei, agora eu estou reformulando para poder fazer quadros diferentes, porque no Instagram é vídeo de, no máximo, 1 minuto, né, que vai para o feed. Entendi. Então, a gente estava respondendo, porque como as pessoas mandavam as perguntas para mim, eu respondi em, no máximo, 1 minuto através de vídeo. Então, para poder caber no feed, porque senão eu tinha que colocar tudo no IGTV, e aí ia ficar muito longo. E as pessoas também não assistem, né? Então, é mais fácil ela assistir um videozinho pequenininho, como se fosse um Reels, que é curtinho, tem menos de 1 minuto, do que ela assistir um de 5 minutos no Instagram. Então, ali eu não tinha esse público. Então, eu aproveitei o mesmo conteúdo para pôr no YouTube, para ter um pouco de material lá quando eu começasse a fazer os mais longos. Isso. No YouTube eu não cheguei a acompanhar, porque eu descobri esse YouTube basicamente essa semana. Mas eu acompanhei muito no Instagram e eu acho muito divertido.
Eu me divirto, sabe? Vem muita pergunta bem legal, assim, toda semana, e é todo dia o quadro, né? Se você dá uma olhada lá, os vídeos são todos os dias. Eu fiquei, eu acho que 2 ou 3 semanas só sem colocar os que são de vídeo, e agora eu voltei com o quadro, mas por escrito. Porque eu estou fazendo algumas mudanças. Eu não gosto de fazer o mesmo quadro por muito tempo, né? Porque acaba cansando um pouco as pessoas também. Então eu gosto de sempre inovar. Então estou sempre mudando. E como é o feedback das pessoas? Tem muita gente que manda perguntas diariamente. Tem sim, tem sim. Para você ter uma ideia, eu comecei com esse quadro, não vou lembrar agora o mês exato, mas se eu não me engano foi no final de março. E desde então eu só fiquei essas 3 semanas que eu falei para você em stand-by, porque eu estava mudando o quadro, mas eu tô com perguntas aqui, tem mais de 40, 50 perguntas já para os próximos, então o pessoal manda bastante. E é bem legal, assim, porque são perguntas totalmente variadas, são perguntas pessoais, são perguntas profissionais, tem de tudo. Então, eu acho muito legal essa confiança que os leitores têm em me perguntar as coisas, assim, sobre tudo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a Paty Conselheira, ela vai vir só como dar conselho amoroso. Não, mas não é, eles perguntam sobre tudo. E eu acho muito legal isso aí. Esse e-book que está em pré-venda, Paty Conselheira, ele é um desdobramento do primeiro? Então, esse e-book da Paty Conselheira, ele surgiu assim, como a personagem tomou tanta vida, teve quadro que eu acabei criando no Instagram para ela, que seria a Paty 2020, né, que no caso seria eu na versão atualizada, né, da Paty do diário. Então, como ela criou essa vida, tudo mais, eu falei assim, bom, eu vou dar um quadro só para ela, e aí a gente achou que podia ter um livro só para ela. E aí, nesse livro, eu convidei, né, eu abri no meu Instagram a inscrição para 17 pessoas se inscreverem para poder fazer pergunta e colocar no livro. Então, lá no livro eu tenho um depoimento bem grande de uma das leitoras e tenho 17 perguntas dos leitores que participaram. E lá a Paty Conselheira responde para cada um. Então, teve essa participação. Então, ele não é uma continuação. Ele é um livro que foi feito especificamente para a Paty Conselheira, mas ele vai ter mais 2 livros na sequência, que é um guia de paqueras, que a Paty Conselheira vai fazer, e tem mais um, que esse ainda não está pronto, esse ainda é segredo, mas vai sair em breve. Então, vão ser 3 livros dessa série, só da Paty Conselheira. Então, é uma espécie de spin-off, né? Não necessariamente uma continuação, mas que tem a ver com a personagem, né? Isso, exatamente. É uma coisa à parte, assim, tem a ver para ela. Entendi. Eu queria que você falasse sobre a playlist que tem no Spotify, o mesmo título. Quem for ouvir essa playlist, o que as pessoas vão ver lá? Que tem a ver com um livro nessa playlist no Spotify? Bom, essa playlist, ela é praticamente inteira dos anos 90 e ela tem tudo a ver com a fase do livro que eu escrevi, que naquela época essas músicas eram super atuais e elas têm tudo a ver com o personagem principal, assim, vamos dizer, do livro, que é o meu ex-namorado, que foi por conta dele que nasceu o livro, né, na época. Então, aí ela tem tudo a ver com isso. Ela volta lá para trás, naquela época, para poder trazer os personagens para cá. Você sabe dizer quantas músicas e quais são os cantores, bandas? Nossa, boa pergunta. A primeira que eu fiz dela, porque ela tá acho que na segunda, já que eu acrescentei. A primeira ela tinha 69 músicas. Agora, quantos cantores? Tem milhares, tem muitos, tem bastante. Não é assim um específico. Tem quase que um para cada música, se for ver. Porque era muito variado naquela época assim, de música. Mas eu acho que ela já está com mais de 80 músicas agora. Com a atualização aumentou, não foi? Sim. Você que está
ouvindo esse bate-papo maravilhoso. Desculpe interromper no meio, mas eu vim aqui para falar para vocês, e quem quer ajudar a manter esse podcast, tem duas formas que você pode ajudar esse produtor aqui que vos fala. Uma é você comprando o meu livro, Meu Despertador Não Tira Minha Dor, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Ou a outra forma é no Apoia-se, que você pode encontrar no link no meu Instagram. Na bio do meu Instagram tem um link do Apoia-se. E outra forma que vocês podem ajudar o podcast é você seguindo esse podcast no Spotify, se inscrevendo no YouTube e compartilhando para o seu amigo que também gosta de bate-papo, que também gosta de literatura, de livros e esse universo literário. Então a gente vai voltar pro bate-papo agora. Agora, queria que você comentasse sobre seu trabalho na geração literária, e foi onde eu conheci você, a função e o que você tem trabalhado diariamente nessa geração literária. Então, esse trabalho ele começou em dezembro. E eu estava fazendo um curso de Instagram com o Instituto do Roberto Chiniachik. E aí, na primeira aula, ele já veio falando, né, algumas coisas que a gente tinha que fazer para dar certo o curso, né? E aí, uma das coisas era fazer lives, e outra coisa era fazer um grupo no Telegram, e depois criar um link do Linktree no Instagram, né? Eles queriam que a gente fizesse isso para poder vender por ali. E aí eu falei, poxa, mas eu não quero vender, né? O meu Instagram ele não foi feito para vender, eu tô ali para, enfim, falar do meu livro só. E aí fiquei pensando 2 semanas sobre isso, e aí foi onde nasceu a ideia de eu criar 2 grupos que fossem conectados entre si, um de autores e um de leitores, né? Para poder pegar o material dos autores e colocar no de leitores. E nasceu mais ou menos assim, foi uma ideia desse curso, e aí 2 semanas depois eu já estava com a minha equipe formada nos bastidores, porque o pessoal do grupo só sabia que eu estava pensando num projeto maior, mas eu ainda não tinha falado nada sobre isso. Então, em dezembro mesmo a gente começou a desenvolver, pensar, a gente fazia reunião toda semana, faz até hoje, toda quinta-feira. E aí nós fomos estudando o mercado de trabalho, o mercado dos livros, o que estava faltando para os autores. E eu fui desenvolvendo algumas coisas. As primeiras ações dos grupos eu fiz sozinha, né? A minha equipe começou a me ajudar, foi mais para esse ano, quando a gente estruturou, né, o Geração. Mas foi desenvolvendo, e nós estudamos, né? Foi através desse estudo que a gente fez e ver a necessidade dos autores de ajuda, principalmente com a publicação, com a divulgação dos livros e todo esse processo, que pensamos em como ajudar e como fazer isso. Aí foi surgindo, até estudar o nome também que a gente ia colocar, buscamos de várias formas, para ser um nome que gerasse comunidade, que é o que a gente preza bastante, né? Porque o grupo é uma comunidade que se ajuda entre si. Achei maravilhoso o nome, Geração Literária. E o Geração, assim, ele surgiu veio vários estudos mesmo, porque a gente queria usar a palavra que envolvesse literatura, e aí o Geração a gente colocou pelo fato de abranger todas as gerações, né, que a gente não precisa restringir, que é o que a gente queria, era um grupo que fosse totalmente misturado, que tivesse de todo mundo, de todos os cantos, que fosse participar, então foi mais ou menos dentro dessa proposta. E aí depois de fazer esses estudos todos, aí nós fomos começando a criar ações diferentes, né? Que foi aí onde nasceu aqueles outros 10 grupos
que vêm através de geração. Então, vamos supor, você vai fazer parte da entrevista com o autor por escrito, você entra no grupo 1, na entrevista por vídeo é o grupo 2, e assim por diante. Para ficar uma coisa organizada, tanto para os autores como para a gente, né? Para vocês poderem ter certinho a programação e tudo mais. E as pessoas estão gostando demais. O site também está super bem elogiado. Todo dia a gente recebe elogio. Tem sempre gente nova mandando material para a gente colocar lá. Então, eu estou bem feliz com o resultado, porque, querendo ou não, são praticamente 5 meses, não deu 6 meses ainda que a gente está trabalhando nisso e já está esse resultado bem bacana, né? Eu me assustei agora com o número de grupos. Eu não sabia que era 10 ou 11. A gente tem o do leitor, do autor, os 7 grupos já dão 9. Eu acho que são 9 ou 10 grupos, se eu não me engano. É por aí. Essa quantidade. Para quem participa de todas as ações, são 10 grupos, verdade. Tem o Infos e Novidades, são 10 grupos, 10 ao todo. Então, quem participa de todos, eu acho que o celular explode de informação. Então, isso não é para acontecer. É uma das regrinhas que a gente coloca lá nos grupos, que é para colocar ali o mínimo possível de conversa. O único que a gente libera conversa é no grupo dos leitores, né? Porque nos outros, como são grupos de ações, a gente preza demais para o foco dos autores nas ações. Então, por isso que a gente também pede o máximo de cooperação para não ter autopromoção ali nos grupos, para não ficar postando sobre seus livros, porque o foco não é ali, né? É a gente chegar nos leitores. Todos os autores estão ali com o mesmo objetivo, né? São todos iguais. Então, a ideia é chegar nos leitores. Então, por isso que praticamente não tem mensagem quase nenhum, só dos leitores que a gente abre para conversa. Na verdade, eu esqueci de um grupo, mas esse não é do Telegram. Tem o Boteco Literário, que é no WhatsApp, que esse é um grupo de bate-papo mesmo, onde você pode falar sobre tudo que envolve literatura, filme, música, cinema, enfim. Esse também é super aberto para conversas. Entendi. E tua equipe, como foi o processo de estruturação? Você já conhecia as pessoas que estão na equipe ou foi conhecendo ao longo da estruturação da equipe? Então, vamos lá. A primeira que entrou foi a Gabi. E a Gabi, eu conheci ela no Instagram, eu acho que mais ou menos um mês e pouco antes, né, de eu começar com o projeto, que foi ela que me ajudou a montar os grupos, eu fui fazendo os testes com ela. E eu estava passando o Instagram, de repente eu vi a página dela, eu achei o máximo por conta do livro que ela produziu, que chama Vô, e eu amei a página e tal, aí já chamei ela para conversar, que eu queria conhecer, e aí a gente fez uma live junto, ficamos amigas, tipo amiga de infância, e aí eu falei, bom, quero ela também para participar do projeto. Aí a Fabi, que faz parte, que foi acho que a segunda que entrou, já é minha amiga, já tem uns 4, 5 anos, é uma pessoa que eu admiro bastante, é inteligentíssima, entende muito dessa parte de livros, já publicou também e tudo mais, então chamei ela para a equipe. Aí depois veio a Blue foi através das reuniões do grupo Sou Autor Nacional, que eu faço também sempre pelo Zoom, para a gente conhecer os autores. Então, conheci ela lá, a gente se deu super bem, acabamos virando amiga de infância também. E o Du, que é o nosso coach praticamente do grupo e tudo mais, nós somos amigos de infância. Então, esse eu já conhecia há mais tempo, né? Eu já sabia da expertise dele e tal. Então, eu convidei ele para nos ajudar e principalmente a mentorar em relação às atividades que a gente podia fazer para oferecer o melhor para os autores, né? Foi mais ou menos assim que surgiu e eu juntei as pessoas. Olhando o seu blog, pati.blog.br. Isso. Muito bonito o blog, muito bem feito, e umas imagens profissionais. Tá belo o blog. Queria que você comentasse o que você produz no blog. Então, vamos lá. O blog, na verdade, ele não é aquele blog que eu alimento ele sempre com textos novos. A ideia dele é apresentar a autora
e apresentar o meu livro. Tanto que eu preciso atualizá-lo, colocando lá o segundo livro, que eu ainda não coloquei. Então, as fotos que constam lá hoje, elas são praticamente referente ao Putz, série que fiz isso, porque foram feitas na minha casa, no meu ambiente, porque ele era um livro bem intimista. Então, a ideia era mostrar isso através das imagens, né? E os textos que constam lá são textos que eu escrevi também referentes a esse livro. São temas que eu abordei indiretamente, né? E alguns diretamente no livro. Então, o blog ele foi criado para dar esse apoio também visual para quando eu comecei a fazer a divulgação do livro. Você fez só ou teve alguém que ajudou? Não, teve uma pessoa que me ajudou, é um rapaz que já faz o site para mim já há muito tempo, e todos os meus sites da minha empresa de turismo foi ele que fez, e até eu coloquei o nome dele no livro, né, que é representação, e agora fugiu, digital, e ele que faz para mim, tem lá no livro também, coloquei o mérito para ele, porque realmente ficou lindíssimo o site, eu tive vários elogios na época, o pessoal gostou bastante. Então, antes de eu lançar o livro, eu lancei o site. Se eu não me engano, foram 2 semanas antes. Então, teve uma repercussão bem legal. Voltando aqui para o teu conteúdo do Instagram, o que eu acho interessante também é aquelas coisas de dublagem nos vídeos. Gente, isso aí começou numa brincadeira, isso aí. Aí eu queria que você comentasse. Vamos lá. Isso aí começou porque eu quis fazer alguma coisa para chamar a atenção uma semana antes de lançar o livro da Paty Conselheira. Então, até comentei com uma menina que me ajuda no Instagram. Eu falei, Vi, eu vou fazer alguns reels que sejam dentro da proposta da Paty, só nessa semana antes do lançamento. Depois eu paro, eu falei, só para poder chamar a atenção. Aí ela falou assim, não, beleza, Paty, pode fazer, não tem problema. Mas eu gostei tanto de fazer dublagem que aí viciou e nunca mais eu parei. Então, quer dizer, desde a última semana de março até hoje, eu tô postando todo dia, porque acabou virando um negócio tão legal. E eu achei interessante pelo seguinte, depois que eu comecei a postar, alguns autores, né, até lá do nosso grupo, que tinham bastante vergonha com vídeo e tudo mais, que não gravavam, começaram a gravar, porque falaram assim, Paty, eu gostei tanto de ver você fazendo, parece tão fácil, que aí eu também comecei a treinar e fazer e tomei gosto. E é uma coisa bacana, porque querendo ou não, a gente precisa de um alcance maior, né? Os autores precisam desse alcance, e o Reels, ele faz isso por nós, né? Hoje eu tenho um alcance sem pagar nada, assim, para impulsionar nem nada, eu tenho um alcance de mais de 16 mil contas. Então, é muita coisa, sem eu ter que investir. Então, eu acho bacana isso, e o Reels, ele traz isso aí, sabe? Então, foi uma das coisas que eu acabei fazendo mais vezes e gostando por conta disso, porque estava me trazendo benefícios, além de eu me divertir, né? Porque eu acabei pegando só um núcleozinho ali de engraçado, que o pessoal fala, você pegou um núcleo bem legal, e aí tomei gosto pelo negócio, mas tá bem gostoso. Eu já tentei, mas eu não consigo. Quando eu vejo meu rosto sendo filmado, eu não consigo. Olha, eu posso te dar uma dica, que eu também, sem filtro, eu não faço nada. É bem difícil. Eu comecei a gravar usando alguns filtros, né? Até as lives também eu coloco, porque parece que isso me ajuda, é como se eu fosse uma atriz, sei lá, estivesse fazendo uma performance e não fosse eu. Então isso ajuda bastante. De repente, tenta usar um filtro para ver se consegue o básico que for, porque parece que a gente está, sei lá, é diferente. Não sei te explicar, mas é muito bom. Filtro fosse uma espécie de um personagem de si mesmo, uma máscara de personagem. Exato. É como se você estivesse encenando alguma coisa, sabe? Sei lá. Não sei explicar, mas é um negócio que me dá como se fosse, não sei, uma autoconfiança, vamos falar, muito grande. Ele acaba gerando isso. Até que ponto você fazer esse Reels refletiu em seguidores? O pessoal fala muito que o Reels ele traz seguidores.
Eu não vi esse resultado ainda para mim, tá? De pouco tempo para cá que eu tenho tido um alcance muito grande e bem perto do que eu tinha quando eu comecei. Então, eu ainda não vi esse resultado, mas aumentou muito a interação no meu conteúdo. Isso aumentou bastante, né? Depois dos views, o pessoal comenta. Então, por enquanto, seguidores, eu não estou vendo ainda resultado assim que você fala, nossa, sabe? Massivo, tá vindo bastante. Não, por enquanto isso aí tá normal para mim. Eu queria saber o que você tem lido da literatura nacional ou internacional. Na verdade, assim, internacional é muito difícil eu ler, para te falar a verdade. A maioria dos que eu leio, assim, são todos nacionais. Eu gosto muito de alguns em especial, que não são, assim, romance, não são nada, não tem, assim, nada a ver com o tipo que eu escrevo, né? O gênero que eu escrevo. Eu gosto muito do Roberto Chiniachik, eu gosto muito do Christian Barbosa, Gustavo Cerbasi, são autores assim que são mais pontuais, né? Para você economizar tempo, para você ser mais feliz com pouco. Então eu gosto desse tipo de leitura, me atrai bastante ler esse tipo de livro, né? Hoje em dia eu leio bastante coisas diferentes, eu estou lendo mais fantasia, estou lendo um pouquinho de terror, embora eu morra de medo, mas eu leio, às vezes, para os autores, para a gente fazer alguma entrevista. Então, eu tenho lido mais tipos de histórias diferentes, porque eu leio demais, né? Mas eu lia muito somente nessa linha, né? Para eu poder trabalhar de uma forma mais tranquila, mais ágil. Então, hoje, eu mudei um pouco a leitura, mas eu gosto demais, principalmente do Roberto e do Christian. Eles são os meus principais ali. Paty, você separou um trecho de algum texto literário, alguma poesia? Eu separei um trechinho, na verdade é uma frase de um livro que eu gosto muito e sempre indico ela e o livro, né? Na verdade eu indico mais o livro, porque é um livro que me marca muito, me marcou desde sempre, é um livro que eu gosto sempre de reler, e eu sempre que posso presenteio as pessoas com esse livro, porque eu acho que a história dele não é só para criança, ela tem muito adulto também, e é um livro muito especial. Então, é O Pequeno Príncipe, acredito que talvez você já tenha lido, ou ouvido falar, porque esse livro é demais. Então, eu separei uma frasezinha dele, que eu acho que tem muito a ver também com o momento que a gente está vivendo, essa coisa de pandemia, de incerteza, e a frase é assim: sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo fim, um recomeço. Paty, então, boa noite e obrigado por aceitar o convite. Lidson, eu que agradeço a oportunidade, o convite, gostei demais. Foi o primeiro podcast, pode ter certeza que vai entrar para a história, contando mais um pedaço da minha vida. E você pode ter certeza que vai ser citado, que você foi o primeiro a me convidar, o primeiro que eu participei. Agradeço a oportunidade, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre mim, meu trabalho, sobre o Geração. E eu quero deixar o convite aqui, né, para os autores e os leitores, para fazerem parte desse projeto também, porque a ideia é abraçar o maior número de amantes da leitura e da literatura possível, né? Então, sejam todos bem-vindos. E, mais uma vez, obrigado. Tenha uma boa noite. Obrigada, Nídia. Um beijão, boa noite. Tchau. Tchau. Chegou mais um fim de mais um episódio desse maravilhoso podcast de literatura e bate-papo sobre literatura, livros e muito mais. Que vocês tenham ignorado a minha voz muito baixa e que tenham gostado das palavras de Patrícia Guimarães e que vocês
depois de ouvir esse episódio, se você não ouviu os outros episódios anteriores, vão lá e ouçam. E antes tem 2 outros bate-papos muito interessantes e importantes. E antes de encerrarmos, eu convido para você que está ouvindo esse podcast no Spotify, mas que ainda não seguiu, você siga, que é para você ver as notificações. E quem está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal. E depois vocês compartilhem esse episódio, esse podcast para alguém que você conhece, que gosta de ouvir podcast ou que adora literatura. E eu já falei demais, então eu fico por aqui. Falou, tchau.